Pronto, pessoal, começamos a gravar então a nossa reunião e veja se dessa vez eu fiz certo a questão do formulário. Tá certinho, LG. E aí, eles podem começar? Então, Manu e Adrien, fica à vontade, tá? Certinho. A Stephanie só vai compartilhar a tela aqui, tá bom? Todo mundo tá vendo? Tá conseguindo enxergar? Sim. Sim. Certinho. Gente, boa tarde novamente para todos. Bom, hoje a gente vai apresentar aqui o artigo Educação Científica e Diversidade Étnico-Racial, o Ensino e a Pesquisa em Foco, do autor Douglas Verranja. Bom, esse artigo ele vai trazer, como o próprio nome já diz, né, as relações étnico-raciais dentro do contexto do ensino e da pesquisa. Pode passar, Stephanie, por favor. Pode voltar rapidinho. Isso. Bom, então, a gente está apresentando pelo PIB de Biologia, né, do Subprojeto Ciências, de Uberaba, Minas Gerais, da Escola Estadual América. Eu vou fazer a apresentação, vou iniciar, e o Adrian vai finalizar. Pode passar. Bom, primeiramente, o autor ele traz, já no início do trabalho, ele traz uma contextualização histórica da escolarização no Brasil. Como a gente lembra, né, do movimento colonialista, né, das aulas de história, houve muito a marginalização de populações indígenas e afro-brasileiras. Então, o autor ele traz a necessidade de historicizar as relações pedagógicas e reconhecer as heranças culturais desses povos. E ele também afirma que a educação deve ser inclusiva e reflexiva das diversas contribuições culturais. Pode passar, Stephanie, por favor. No tópico Interface entre educação científica e relações étnico-raciais, o autor traz a escassez de pesquisas que conectem a educação científica à diversidade étnico-racial. Ele aborda principalmente, como já diz, né, a escassez desses trabalhos e como ela afeta os professores no geral, né, os projetos, para a gente dar continuidade, né, a essas questões. Por exemplo, o PIBID, é a segunda vez que eu estou participando do PIBID, e desde é a primeira vez que eu estou trabalhando, né, as questões as questões étnico-raciais dentro do PIBID, é a primeira vez que a gente vai abordar com os alunos também essas questões. É a primeira vez que a gente está estudando, que a gente está fazendo uma apresentação, que a gente está discutindo. Então, ele traz também a importância do início desses trabalhos, assim como a continuidade desses trabalhos na educação científica. Então, ele traz também as propostas para integrar práticas educativas que incluam a diversidade cultural do Brasil e também, como é importante, o campo educacional científico pode assumir e deve assumir um papel crítico no combate a crimes de racismo. Pode passar, Stephanie, por favor. Bom, assim como todo trabalho, né, ele fala um pouquinho sobre a metodologia e ele traz principalmente a abordagem fenomenológica influenciada por Merleau-Ponty. Merleau-Ponty é um autor francês, né, um filósofo francês. O trabalho tem uma análise qualitativa das experiências de professores e suas práticas educativas,
E essa metodologia, ela é basicamente uma reflexão que permite os educadores compreenderem suas práticas nos contextos concretos na educação, auxiliando então a construir uma educação mais humanizada e contextualizada, não só aquela educação teórica, né, bem profissionalista, mas trazendo todo a questão da cultura, das diversas raças e etnias que aqui existem no Brasil. Pode passar, Stephanie, por favor. Ele traz também, né, ele aborda um pouquinho sobre as relações sociais no contexto educacional e como elas possuem uma importância também no contexto da educação. Ou seja, ele basicamente fala que o contexto não só educacional, mas a família, a comunidade, influencia na formação do indivíduo. E as questões como raça, gênero e classe também devem estar incluídas no contexto educacional. Pode passar. Agora o Adrian vai finalizar para a gente. Oi, gente, boa tarde. Eu vou finalizar aqui a apresentação da Escola Estadual América. E eu fiquei com a parte da construção de uma agenda de pesquisa. O que seria, segundo o autor do artigo, são propostas de temas para futuras pesquisas que exploram a educação científica e as relações étnico-raciais. Ou seja, o autor ele sugere de ideias de pesquisas que investigam como a ciência é ensinada em instituições de ensino, por exemplo, universidades, escola, levando principalmente em conta as questões étnico-raciais, ou seja, ele tem que pensar como a educação científica pode ser mais inclusiva, representativa e consciente das diversidades culturais e raciais. Alguns exemplos também que a gente pode estar citando do nosso dia a dia mesmo. Até para a gente que nós somos estudantes, já formou na escola, como os livros de ciências retratam imagens ou contextos, contribuições de cientistas negros, indígenas ou de outras etnias. Por exemplo, como a gente trabalhou na Escola América, na primeira aula, sobre os estereótipos, sobre cientistas negros, trans, mulheres. Então, o autor quis trabalhar essa questão também. E para os professores, trabalhar projetos pedagógicos que valorizam saberes tradicionais dessas comunidades, por exemplo, quilombolas ou até indígenas, como forma de ciência. Porque eles têm uma cultura que para eles é a ciência e para nós, futuros cientistas, professores, temos que enxergar essa importância que eles têm na ciência, dos estudos científicos que têm. E também estudo sobre o preconceito racial no ensino de ciências. Saber se os professores estão preparados para lidar com essas questões. Como as crianças negras, por exemplo, se vêm no campo de ciências, muitas não, porque elas acabam que já entendem que não tem tantas pessoas negras no meio da ciência. Então, como que a gente pode estar incentivando essas crianças negras, por exemplo, elas entrarem no campo da ciência? Ele também traz a importância de alinhar a pesquisa à legislação educacional que promove a diversidade. Por exemplo, ele traz uma ideia de que toda pesquisa nessa área deve estar em sintonia com as leis e diretrizes oficiais de educação. Por exemplo, a Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino de história e cultura afro-brasileira nas escolas, e também a Lei 11.645 de 2008, que inclui também os conteúdos indígenas na escola. Ou seja, por exemplo, lá na África, por exemplo, aqui mesmo no Brasil, antes dessa criação dessas leis, não era trabalhado as questões indígenas nas escolas, não tinha cultura afro-brasileira. Até hoje tem muito presente apresentações nas escolas, debates sobre essa participação, né, da cultura afro-brasileira na escola, tanto na ciência, como a gente trabalhou lá na Escola América, e também traz algumas diretrizes sobre a Base Nacional Comum Curricular. Como que esses temas estão sendo trazidos para essa base para os professores estar trabalhando nas escolas. Pode passar, Stephanie.
e também sobre o papel da educação científica na formação da cidadania. A educação como ferramenta para combater a discriminação e promover justiça social. Isso significa que a educação pode e ela deve ser usada para enfrentar desigualdades e preconceitos. Ou seja, a escola tem um papel fundamental de trabalhar para disseminar esses preconceitos com os negros, com a população afro-brasileira, né, de tentar acabar com esses preconceitos que tem hoje em dia na nossa sociedade, que é ensinar sobre o respeito, a diversidade, a forma de empatia e principalmente os direitos humanos dentro da comunidade, até mesmo dentro das escolas. A escola tem um papel principal, né, de diminuir o racismo, a homofobia, a xenofobia, porque pode acontecer muito de, por exemplo, aqui em Sacramento, onde eu moro, vem muitas pessoas do Nordeste. Então a cultura de lá deles é diferente da nossa aqui de Sacramento. Ou seja, isso acontece muito, essa questão do preconceito, por eles terem uma cultura diferente da nossa. E principalmente também a escola, os professores, têm o papel principal de promover a justiça social, ou seja, garantir que todas as pessoas tenham acesso às mesmas oportunidades, independente de cor, da classe, principalmente da religião ou origem de onde veio. E as necessidades de formar cidadãos críticos e conscientes sobre essa diversidade. Ou seja, isso quer dizer que a educação deve formar pessoas que pensam de forma crítica sobre como as pessoas devem refletir sobre o mundo à sua volta e questionar quais as injustiças estão acontecendo no meio que ela está e quais preconceitos estão ocorrendo. E entender também a valorização das diferenças culturais, raciais e religiosas, e agir de forma responsável numa sociedade que a gente vê onde tem muito preconceito, muitas desigualdades. Então, assim, a escola, os cidadãos, nós, como os futuros professores, tem que fazer esse trabalho de valorização com as pessoas. Pode passar, Stephanie. E para finalizar algumas considerações finais, a educação deve ser um reflexo das diversidades da sociedade. Por exemplo, o papel dos educadores é fundamental, que por meio deles as suas práticas pedagógicas podem construir ambientes de aprendizagem mais inclusivos, acolhedores e críticos. E o papel dos educadores é essencial também para promover prática que respeitam e valorizam a pluralidade cultural. Ou seja, os professores, tanto por estar no seu currículo de trabalhar com os alunos, é disseminar essas diferentes culturas que tem no nosso país, os diferentes gêneros, trabalhar as igualdades, os direitos que as pessoas têm. E também o desenvolvimento de uma mesma educação científica e inclusiva, que é fundamental para enfrentar as desigualdades raciais e sociais presentes na sociedade brasileira. Bom, pode passar, Stefan. E a Escola América, todo mundo que preparou o trabalho agradece pela atenção de todos. Muito obrigado. Parabéns, pessoal. Parabéns. Já tem uma mãozinha levantada aqui? Ou confundiu? Deixa eu ver aqui. Não, eu acho que são os aplausos. Porque eu acho que eu vi enfim. A do Galego está levantada. Tem alguma mãozinha levantada. Mas tudo bem, Érica. Não, eu tô batendo palma. Aqui parece o ícone de mãozinha levantada. Mas vamos lá. Quer ver? Eu vou levantar. Agora eu levantei a mão, tá vendo? Uhum. Agora eu baixei. Bate palma, vamos ver. Deixa eu bater palma. Vamos ver. Vou mandar um coração, porque eu amo vocês. Não, tava dando um tilt, porque é bem diferente. E eu tava aparecendo a mãozinha levantada de uns 3 pessoas. Mas, deixa eu falar uma coisa. Vocês já querem que faça outra apresentação e a gente discute tudo no final? Pode ser? Então, vamos engatilhar a próxima? Na sequência? Aí o pessoal, por favor, de Turama. Oi, galera. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu vou compartilhar a tela aqui, só um momento. Ok, Isabela.
Todo mundo está me vendo? Sim, apresentação, estamos. Isso, apresentação. Só não está em modo apresentação. Eu vou pôr aqui, só um momento. Eita, eu não estou enxergando. É aí. Você estava com o ícone bem em cima. Aqui. Isso, está ótimo. Pode começar. Posso começar? Pode sim. Boa tarde, pessoal. Eu me chamo Isabela, eu faço parte do núcleo do PIBID da Biologia, aqui de Turama, e hoje eu vim apresentar sobre um artigo, um trabalho muito importante. Eu não tenho webcam, então peço desculpas, pois eu não vou poder ligar a câmera. E vai apresentar eu e a Érica. E a Ivone. A nossa coordenadora é a Fabiana, o nosso professor supervisor é o Heitor Arantes, os discentes são a Ana, o Brian, a Lara, a Lívia, a Ivone, a Érica e o Stefano. E eu, né? Hoje eu vim apresentar sobre o artigo Relações Étnico-Raciais e o Ensino de Ciência. Esse trabalho que eu vou apresentar, ele foi desenvolvido por 3 pesquisadoras e ele faz uma análise sobre como essa temática vem sendo tratada nas pesquisas da área. Então, é um convite, né, para a gente refletir junto sobre o racismo, a educação e o papel transformador do professor. Introdução. Bom, antes de entrar nos dados da pesquisa, eu queria que a gente pensasse, né, quando vocês estavam na escola, vocês lembram de terem aprendido sobre a cultura afro-brasileira nas aulas de ciências? Sobre o racismo como um tema que atravessa a vida das pessoas negras no Brasil? Pois é, isso ainda é muito raro, né? Eu mesma não aprendi. E a verdade é que o racismo sempre fez parte da nossa sociedade. E a escola, por mais que ela seja um espaço, né, de aprendizado e de transformação, muitas vezes reforça esse racismo sem nem perceber. A boa notícia é que em 2003 foi criada uma lei muito importante, que é a lei de número 10.639, que obriga o ensino da história e da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas será que ela vem realmente sendo praticada? É sobre isso que o artigo ele se trata, tá? O objetivo do artigo. Bom, o objetivo das autoras foi entender como a temática racial está sendo discutida no ensino de ciências e principalmente se os professores eles estão conseguindo, né, aplicar essa lei nas suas práticas. Elas analisaram os trabalhos apresentados num evento muito importante da área, chamado EMPEC, que reúne pesquisas sobre o ensino de ciência. E a ideia foi observar quantos desses trabalhos traziam reflexões sobre raça, racismo e diversidade e como isso estava sendo feito. Peço desculpa aos cachorros latindo. Metodologia. Bom, as autoras, elas pegaram todos os trabalhos apresentados nesse evento entre o ano de 2003 e 2015. Foram mais de 6.000 trabalhos. E a partir disso, elas usaram palavras-chave, né, como raça, racismo, etnia, diversidade, para filtrar os que realmente tratavam dessa temática. Depois, elas organizaram esses poucos trabalhos em 4 grandes grupos. Os que falavam sobre como as pessoas pensam o tema, que são as concepções, os que falavam sobre o ensino na prática, os que abordavam a formação dos professores e os que analisavam materiais didáticos, que são esses aqui. Esse método ajudou a entender melhor em que pontos a educação está avançando e onde ela ainda está falhando, né? Concepções, visão geral. Bom, nessa categoria, a gente começa a ver como os alunos e os professores, eles compreendem a questão racial. E o que os estudos mostram
mostraram, né, é que muitas vezes há uma dificuldade grande em reconhecer o racismo. Muitos alunos têm vergonha de se autodeclarar negros, por exemplo, né? E isso mostra o quanto o racismo estrutural afeta a identidade das pessoas desde muito cedo, inclusive dentro da própria escola, né? A ausência de, vamos se dizer assim, debates, né, sobre o tema faz com que essas concepções permaneçam distorcidas ou até mesmo invisíveis. Exemplos de pesquisa. Bom, um dos trabalhos analisados entrevistou alunos do ensino médio, né, e percebeu que muitos deles não sabiam ao certo o que era o racismo, ou achavam que ele só acontecia, por exemplo, em casos muito extremos, sabe? Outro estudo mostrou que alguns coordenadores pedagógicos tinham dificuldade até para usar o termo negro. E esses exemplos revelam que se a gente não discute o tema de forma clara e direta, a gente acaba alimentando o silêncio e a reprodução do próprio preconceito. Abordagens didáticas. Bom, na segunda categoria, os estudos mostram práticas de professores que tentaram trabalhar a temática racial nas aulas. Alguns deles trouxeram questões da cultura afro-brasileira para dentro da biologia, por exemplo, relacionando o conhecimento tradicional às plantas medicinais, né? E outros usaram músicas e outras linguagens para tratar de identidade racial. Essas iniciativas nos mostram que é possível abordar, sim, o tema, né, de forma interdisciplinar, criativa e respeitosa. Desafios identificados. Bom, apesar das boas iniciativas, muitos professores ainda se sentem despreparados. É comum a gente ouvir frases como, eu não sei como abordar esse tema, ou, por exemplo, isso não é assunto da minha disciplina, né? Mas a verdade é que o racismo atravessa todas as áreas do conhecimento, inclusive a ciência. Então, o desafio aqui é romper com a ideia de que isso é um tema isolado e começar a tratá-lo como algo que faz parte de um currículo como um todo. Se o professor, gente, ele não se sente seguro, a culpa não é dele, é da formação que ele recebeu. Essa categoria mostra justamente isso. A formação inicial e continuada ainda não prepara os docentes para lidar com a diversidade e para combater o racismo em sala de aula. Muitas vezes o tema é tratado de forma superficial ou só aparece em datas comemorativas, mas a educação antirracista precisa ser um compromisso constante, não algo só pontual. Exemplos de estudos. Bom, alguns trabalhos, eles relataram experiências com oficinas para professores, né? Uma delas usou a poesia como forma de refletir sobre a identidade, ancestralidade e preconceito, e esses momentos de formação mais sensível e reflexiva são importantes porque permitem que o professor se reconheça no processo e entenda seu papel social. Afinal, né, o combate ao racismo começa na escuta, no diálogo ou até mesmo no reconhecimento do outro como um sujeito. Material didático, abordagem. Bom, a terceira categoria, ela mostra que os livros e os materiais que usamos em sala de aula, muitas das vezes, eles reforçam certos tipos de estereótipos, né? Em muitos casos, a população negra aparece só em contextos negativos, né? Como a escravidão ou a pobreza. E é raro vermos cientistas negros intelectuais ou referências positivas. Isso também é racismo, porque invisibiliza essas pessoas e faz parecer que elas não pertencem ao mundo da ciência ou até mesmo ao mundo da própria educação. Problemas. Bom, além disso, a maioria dos livros ainda adota uma visão eurocêntrica, como se a ciência tivesse nascido só na Europa, né? Mas nós sabemos que os povos africanos, indígenas e asiáticos também desenvolveram conhecimentos complexos, mesmo que isso não esteja nos livros, ou mesmo que isso não apareça tanto nos livros. Portanto, precisamos repensar o que ensinamos e como ensinamos, né, para garantir uma educação mais justa e representativa. Agora eu vou passar minha fala para a Ivone, tá? Ivone, tá aí?
Sim. Boa noite, gente. Eu sou está dando continuidade aqui. Meus cachorros estão latindo, mas agora está dando continuidade aos dados levantados no artigo. E referente aos dados levantados no artigo, nesses dados foram vistos que mais de 6.000 trabalhos apresentados. Nos encontramos que no ENPS, entre 2013 Ivone, tá bem difícil de te ouvir. Eu não sei se é só para mim. É para você também aí, LG, ou não? Tá muito difícil de te ouvir. Tá muito difícil de ouvir. Ivone, se você quiser, eu posso continuar. Não tem Tá muito barulho? Eu acho que a tua saída de som não tá muito boa, Vivone. Tem o barulho do cachorro, mas o barulho do cachorro ele tá superando a sua voz. Então, acho que tem a ver com a captação de som. E a sua voz está oscilando também. Tem hora que ela vem mais alta, tem hora que ela vem bem baixinho. Aí o latido do cachorro sobressai. Ivone, você quer que eu continue? Eu acho que é o meu celular, então. Tá ruim. Posso continuar, então? Obrigada, viu, Ivone? Bom, vamos lá. Dados do levantamento, né? Agora, um dado muito importante é esse, que entre mais de 6.000 trabalhos apresentados nos encontros do INPEC entre 2013 e 2015, apenas 16 tratavam de relações étnico-raciais. Isso dá menos de 0,3% do total, né? Ou seja, é um número muito baixo. Isso mostra, gente, que a área do ensino de ciências, ele ainda está engatinhando nesse debate, né? Temos uma grande lacuna que precisa ser enfrentada com mais pesquisa, mais ação, enfim. A maioria dos trabalhos encontrados vinha das áreas de biologia e da área de química. Já o ensino de física, por exemplo, ele praticamente não abordava temática racial. Isso nos mostra que alguns campos da ciência ainda estão mais fechados para discussão, o que é preocupante, né? Já que o racismo está em todos os espaços, inclusive nos espaços mais técnicos. Com contribuições do artigo. Esse artigo, ele é bem importante, esse trabalho, né, ele é bem importante, porque ele nos dá um panorama geral da produção científica sobre o tema, né? Ele nos ajuda a enxergar o que já foi feito, o que falta fazer, né? E onde nós, professores, nós, educadores, podemos avançar. Também nos lembra que a legislação sozinha não dá conta de transformar a realidade, né? É preciso que as escolas, os professores, os pesquisadores e até mesmo os gestores assumam esse compromisso juntos. Reflexões críticas. Bom, a escola, pessoal, ela ainda carrega muitos traços do racismo estrutural, né? Mudar isso exige mais do que boa vontade. Exige consciência política, revisões de práticas e um posicionamento bem claro contra todas as formações de discriminação. Como educadores ou futuros educadores, precisamos nos perguntar, né, qual que é o nosso papel nessa transformação? A mudança começa na forma que a gente começa a olhar para o outro, né? Implicações práticas. Na prática, isso significa criar espaços de escuta, adotar materiais mais diversos, valorizar as culturas marginalizadas, né? E até mesmo questionar os conteúdos prontos que chegam até nós. E a gente faz bastante isso, né? Significa também apoiar os professores com formações que façam sentido, que não sejam apenas técnicas, né? Mas que envolvam também afeto, história e até mesmo humanidade, né? Perspectivas futuras. É fundamental, gente, que mais pesquisadores se interessem pelo tema, né? Especialmente em áreas como de física, matemática, ciências naturais. Também precisamos de políticas públicas as que incentivem esse tipo de trabalho nas escolas e nas universidades. O caminho é bem longo, né? Mas ele começa com um reconhecimento de que o racismo existe
né? Isso é um fato. E precisa ser combatido com conhecimento, empatia e ação. Conclusão e considerações finais. Bom, para finalizar, pessoal, eu queria reforçar que falar sobre racismo na escola não é algo opcional, né? É um dever. A educação antirracista não é só uma pauta política, é uma pauta ética e é uma pauta humana, né? Esse estudo, esse artigo, nos mostra que, apesar de ainda termos um caminho longo pela frente, já existem sementes sendo plantadas, né? E nós, como os estudantes, professores e cidadãos, podemos ser parte dessa mudança, né? Essas foram minhas referências. Eu agradeço muito todos vocês que ficaram até aqui. Quaisquer dúvidas, eu estou à disposição. E eu acho que eu esqueci de falar a escola, né? Mas é a Escola Estadual Nossa Senhora de Lourdes. Eu esqueci de colocar ali no comecinho. Tranquilo, Isabela. Parabéns, viu? Obrigada. Vocês todos falaram muito bem, organizaram bem as apresentações. Eu queria saber se o professor Luiz Gustavo e a professora Fabiana quer fazer alguma consideração, ou eu posso abrir a palavra para vocês primeiro. Alguém tem alguma consideração para fazer? Alguma dúvida? Eu queria muito ouvir os alunos, hein? A Tayane é a nossa supervisora do América, ela pediu a palavra, eu vou passar para ela. Isso, eu ia falar para minimizar a apresentação. Eu tinha esquecido. Tranquilo. Tayane, pode falar, obrigada. Não, mas assim, se quiser passar primeiro para os meninos, não tem problema também, não. Por enquanto, ninguém pediu. Ah, tá. Eu ia comentar, eu notei algumas coisas. Da primeira apresentação, a hora que o Adrian e a Manu estavam falando, só ressaltar que foi uma fala, assim, que falou que não havia, né, a educação antirracista. A questão é que ela não era obrigatória, né, o ensino de cultura afro e dessa vertente. Mas, sim, assim, a gente não pode generalizar que não existia, né? A segunda apresentadora, ela perguntou se os meninos, se as pessoas já tiveram alguma coisa na escola. Eu lembro, eu já tenho muito tempo que eu saí do ensino fundamental, de ter tido. Só que aí já entra na segunda coisa que eu ia comentar, que eu acredito mesmo antes da lei ser promulgada e até hoje, o que existe, que eu vejo hoje como professora, são ações muito pontuais. Então, antigamente, a gente via muito assim, feira de cultura afro, feira das danças afro, as comidas africanas, né? E a gente fazia eventos, até hoje tem muito isso na escola. Então, a minha lembrança era muito de participar quando eu tinha ensaio de uma dança, né? E aí, toda participação é válida, mas eu acho que dessa forma, levava a acreditar, né, levava a gente a vivenciar que a cultura afro estava inserida só nisso. Né? É o dia de dançar, a dança afro, é o dia de apresentar a comida afro, né? É o dia anti-bullying, o dia anti-racismo. Então, eram situações muito pontuais. E o que a gente precisa lutar hoje em dia é para que esse tema ele seja diluído em todas as aulas, em todas as disciplinas. É isso que assim, a lei coloca que é obrigatório, mas não tem algo na lei que estimule que isso seja diluído, sabe? Então, assim, se tornou obrigatório o ensino de história e de cultura afro, mas as escolas ainda optam por realizar eventos muito pontuais. E o que eu sinto necessidade, isso é uma visão particular minha, é de que isso seja de uma forma mais diluída, que todos os dias as nossas aulas têm que ser assim. Né? É isso, meu comentário. Então, eu ia falar outras coisas, mas eu deixar o pessoal participar, senão vai ficar muito longo também. E assim, né, Tayane, parece que isso não é nosso, assim, né? Parece que é uma coisa, assim, muito distante que estão apresentando para a gente, né? Eu concordo com você, eu não lembro de quase nada, né? Eu estou formada há um pouco mais que você de tempo, né? Mas, enfim, eu ia falar outra coisa, mas eu vou passar. Alguém mais quer fazer algum comentário?
pessoal, os alunos, né, e os covidianos, quem teve isso no ensino médio, no ensino fundamental, vocês tiveram sobre cultura afro, enquanto vocês estavam no ensino fundamental e ensino médio, antes de ingressar na universidade? Acho que a Roberta levantou a mão primeiro, depois a Isabela. Eu vou abrir a lista aqui. Roberta, pode começar. Então, eu já tive alguma aula sobre isso, só que como eu tinha lido aqui no site, era considerado meio que algo fora da nossa realidade, sabe? Algo exótico, não era como se não fizesse parte do nosso dia a dia. Principalmente no Brasil, que é um país super multirracial. Aí essa é o que eu tive na escola, sabe? Não foi aquelas aulas, mas foi bem por cima mesmo. Só isso mesmo. Depois da Roberta, quem que levantou a mão? Foi a Isabela? Isabela. Isso, foi eu. Então, eu terminei o ensino médio em 2021, mas eu vim de uma pandemia, né? Só que eu me lembro bem de como que era, mais ou menos, a escola. A única coisa que eu via de cultura afro, assim, era mais ou menos na história mesmo, mas em outras matérias nunca via nada sobre, enfim, questões raciais, sabe? Era só isso que eu queria falar mesmo. Geiser. Boa tarde. Bom, tendo um assunto assim, eu estando hoje só no fundamental, quanto professora e também quanto aluna, nem na minhas formações acadêmicas, a gente teve uma aula voltada para o tema. Era muito voltado, assim, Semana da Educação para a Vida. Então, Dia da Consciência Negra, quando ela surge, que no início não tinha também. Então, aí o pessoal de História meio que ficava para o pessoal de História falar sobre. Aí trazia uma apresentação de capoeira, como se fosse a única representação afro que a gente tem. Quanto professora, uma vez eu desenvolvi um projeto, quando eu dava aula de estudos orientados, em que eles pintavam, faziam arte afro na garrafa, eles pintavam desenhos afros na garrafa, faziam os bonecos afro. Ficou interessante os bonecos, aqueles que capricharam um pouco mais, ficaram bonitinhos os bonequinhos na garrafa. Eu fiz esse trabalho também na Semana da Educação para a Vida. Em sala de aula com os pequenos, às vezes eu estou vivenciando esse ano algumas referências que vira e mexe, eles falam em racismo, mas é uma distorção, às vezes, até do termo que é racismo. Eles falam muito seu preto, se é preto, e às vezes muito sem referência do que significa ser um preto, do que significa dizer que isso é racismo. E aí, às vezes, a gente tem que voltar, parar. Me deparei com uma aluninha que falou assim para o outro coleguinha: você para de pular que nem macaco. E aí, pode estar me chamando de macaco. Ó, peraí, vamos parar que existem duas informações aí. Uma coisa é chamar de macaco, a outra é ter comportamentos similares aos movimentos de um macaco, que é muito diferente uma coisa da outra. E a referência dela foi porque ele estava pulando de uma mesa para outra. E aí ela quis explicar que ele estava tendo movimentos de saltos como um macaco, não que ela estivesse chamando ele de macaco, não foi essa a referência dela. Aí separa a aula de ciência do que você está passando. Mas peraí, vamos lá. É diferente uma coisa da outra. Racismo é quando eu aponto, falo que você é como deboche. Quando eu faço uma equiparação por movimentos, não estou chamando você de. Eu estou falando que você está pulando. Ela poderia ter citado cabrito, citado outro bicho que também salta também na cabecinha dela, sexto ano, o bicho que pulava de galho em galho.
era o macaco, não que ela estivesse chamando o coleguinha de preto, mas mesmo assim a gente tem que voltar a corrigir, tentar cortar, que é para evitar esses termos, e para o outro parar o movimento. E é muito pouco, porque a gente tem que olhar que racismo está só na que ser preto não está só na cor, está nos outros traços também. Às vezes a loirinha de olhos verdes com cabelo cacheado também é afro. Então a gente vai falar, olha esse cabelinho ruim que você também tem sangue de afro aí, não tem como. A gente volta lá e fala que não está somente na cor da pele, tem outros traços que marcam a nossa afrodescendência, que todo brasileiro é um pouco afro, tem na sua origem, não tem como a gente fugir muito disso, não tem como a gente fugir. Então, tentar igualitá-los, independente da cor, independente do tipo de cabelo, que na nossa origem tem os traços, mas é muito pouco. Muito pouco. Eu acho que a gente precisa falar um pouco mais. Ok, Geiser, eu vou passar para o próximo, que é o Heitor. Tá sem áudio, é isso? Heitor? Não tá. Você tá abrindo áudio, mas a gente não tá te ouvindo. Ok. Ok. Enquanto o Heitor arruma o áudio dele, eu só queria fazer um comentário, né? Que a gente teve a avaliação do MEC aqui, todos ficaram sabendo, né? E nós subimos para a nota 5, né? E o que eu percebi? Uma das perguntas deles, né? Eu participei do grupo de docentes, foi se nós tínhamos projetos, né, que abordavam as diversidades, né? Todas as diversidades, de maneira geral. O que eu percebo, assim, até diante da fala de vocês, né? Nós temos, a universidade tem projetos, mas esses projetos não estão institucionalizados, entende o que é isso? Não faz parte da instituição, às vezes é um projeto de um professor ou de outro. Alguns projetos aqui já estão ganhando uma proporção maior, né? Chance de serem institucionalizados. Mas eu acho que é mais ou menos isso que vocês estão falando até agora. Eles querem que a gente saia das ações pontuais para que isso se torne institucionalizado, entende? Para que faça parte do calendário, para que faça parte, assim, que componha, né, a educação como um todo. Eu não sei se os outros professores concordam comigo. Vocês levantaram a mão, deixa eu ver aqui. Roosevelt, pode falar, por favor. Oi, minha fala vai bem nesse sentido mesmo. Viu, Patrícia? Vocês estavam falando aí, né, que a Tayane falou também sobre as ações pontuais, que ficam muito atreladas, né, ficam muito ali, elas aparecem quando acontece algum problema dentro de sala de aula, ou se não, no mês da consciência negra, né? E aí fica um pouco estigmatizado mesmo. No passado, na escola que eu trabalho, né, na Escola Uberaba, foi tipo uma agência de turismo, né, onde os alunos escolhiam um país da África e falavam sobre ele. Foi muito legal a feira, muito produtiva, só que é bem pontual, né, e a gente sente falta dessa questão mais, né, longitudinal, uma questão mais bem trabalhada, né. E outra coisa também que eu queria pontuar é que, às vezes, até ação, né, falando sobre a formação de professores aí, que mostrou no trabalho, né, às vezes até é oferecido, mas a procura ainda, por parte dos professores, ainda é pouco, né, então, porque eu trabalho aqui, né, na UAB aqui, na Universidade Aberta do Brasil, direto vem alguns cursos, até de extensão mesmo, né, cursos que estão relacionados com isso, e a procura é sempre baixa, assim, precisaria também de uma reflexão maior sobre o tema, até para os próprios professores aí,
entenderem, vislumbrarem também como é que pode colocar, né, isso aí dentro da aula. Assim, para não estender muito, é uma experiência legal que a gente teve agora também, que a gente até está, uma ideia que a gente está amadurecendo, é a questão aí, às vezes, né, de trabalhar com as bionarrativas, né, que às vezes a gente é uma maneira indireta de abordar certos problemas, certas situações que acontecem dentro da escola, de uma maneira mais, não tão pessoal, assim, mais leve e mais fomente essas discussões, né? Então, uma coisa interessante aí a gente procurar tanto essas alternativas aí para trabalhar o tema e também, né, procurar maneiras de valorizar. E eu acho que por meio aí da universidade, assim, eu acho que isso pode também se expandir, ser interessante, né? É só esses pontos que eu queria né, lembrar aí, salientar. Ok, eu vou passar agora para o Heitor. Vê se vocês conseguem me ouvir agora. Eu entrei pelo celular, acho que ficou mais fácil. Eu queria parabenizar as meninas pela apresentação. Acho que foram apresentações muito boas. Tava conversando com a Isagorinha sobre a apresentação. Ela tava nervosa, eu falei para ela, olha, foi muito bem, não precisa preocupar com nada, tá tranquilo. Quando a Isa estava falando sobre o nosso artigo, né, que ficou para nossa escola, eu lembrei muito da minha dissertação de mestrado, porque eu trabalhei exatamente com isso, com a perspectiva decolonial no ensino de ciências. Então, durante a minha pesquisa, a nossa proposta foi trazer como que a ciência poderia abordar essas questões decoloniais, né? Então, os temas que poderiam ser abordados, sugestões. Então, eu acho que nós, quando professores de ciências, não todos, né? Mas nós precisamos mudar essa ideia de que nós não entramos nesse assunto, né? Que não é da nossa área. Porque é da nossa área, tem muito assunto que dá para a gente envolver e trabalhar de forma interdisciplinar. E é importante a gente que trabalhe com isso. Eu sei que alguns professores trabalham, mas pensando em como eu, como aluno, pouco tempo também, eu saí do ensino médio não tem muito tempo. Então, assim, eu não lembro de trabalhar nada disso na área de ciências, pelo menos não no período que eu fiz, né, a educação básica. Eu acho que é importante a gente ter esse olhar diferenciado, sabe? Trazer essas narrativas para as nossas aulas, para poder trabalhar ali também, conseguir contribuir com o mundo que queremos, digamos assim, sabe? Então, eu achei bem legal as falas que as meninas trouxeram. Uma coisa que eu queria colocar, né? Eu acho que está todo mundo convergindo para isso. Não sei se o LG e a Fabiana vão concordar. É que assim, então a gente já entendeu que nós não temos discussão disso e quando tem não é da maneira adequada, né? E aí eu fico pensando assim, vocês conseguiram, vamos ver, a gente pode até esperar as outras discussões, né? Eu acho que a gente podia depois socializar metodologias, atividades que vocês podem propor nas escolas. O que vocês acham? E trazer para a gente discutir aqui. O que você acha, LG? A gente pode amadurecer melhor isso. O que você acha, Fabiana? Eu acho importante que haja aplicação, porque a ideia de fazer a leitura desses artigos, a resenha deles, né, e a apresentação pelas escolas, é que o grupo tem uma fundamentação para se discutir, né? O Yuri colocou... E aí a questão da aplicação, né, ela tem mais sentido se você tem uma fundamentação teórica por trás, né, Paty? Então, acho que é importante ter aplicação, que senão fica só discussão pela discussão, e isso muita gente já faz. O que está acontecendo é que isso não se concretiza no chão da sala de aula, né? E pelos relatos aqui, sim. E o Yuri colocou uma questão muito importante, né, da questão que a Fabiana já tinha dito, da questão étnico-racial ser tratada como exótica. Isso provavelmente é reflexo daquele mito da democracia racial, né, que reverberou aqui no Brasil, principalmente no século XX, mas a gente tem, obviamente, ecos dessa falácia, né, chegando até os dias atuais,
E uma outra coisa que o Heitor colocou, que eu acho que o Yuri, que o Yuri colocou, é a utilização de palavras racistas, né? Por exemplo, falar que o cabelo cacheado é ruim, dizer que o indivíduo, usar a metáfora do macaco para, de alguma forma, utilizar uma ideia racista e depois se esconder atrás da ideia racista, né? Porque é fácil a gente usar a ideia da piada, mas a piada só faz sentido se as pessoas rirem junto, né? Se a gente rir do outro e o outro não rir junto com a gente, a piada não é legal, né? Obviamente que isso aí foi muito valorizado nos anos 90, né? Nós que somos um pouco mais velhos, a gente lembra. Os programas de comédia, se a gente ria daquilo, mas assistindo hoje, a gente percebe o quão absurdo eram aquelas brincadeiras, né? Porque é interessante, quando a brincadeira envolvia uma pessoa preta, eu, enquanto homem branco, eu achava engraçado. Até eu entender que é muito difícil você ser uma pessoa preta, né? Dentro do meu privilégio branco, eu tenho muita dificuldade de entender o que uma pessoa preta passa, mas dentro do meu não privilégio de homem homossexual, eu consigo pelo menos tangenciar muito de forma superficial, porque ainda eu sou um homem e sou branco. O fato de ser homem e branco, eu tenho muitos privilégios, a despeito da minha sexualidade, que hoje em dia, na verdade, a gente tem muito mais espaço que se tinha nos anos 90. Por exemplo, quando eu e a Patrícia fizemos graduação, o ambiente, a gente estudou na Unesp, a gente foi da mesma época, né, lá na Unesp São José do Rio Preto, a situação era muito complexa, gente. Hoje em dia é outra, parece outro lugar, né? Teve um avanço muito grande, principalmente para a questão da sexualidade. Tem muita coisa para ser, caminhos para ser percorrido, sim. Mas a questão do racismo, a impressão que me passa é que a gente não sai do lugar, né? Você tem, por exemplo, uma lei que foi homologada em 2003 e até hoje ela não se concretiza de fato, né? Comemorar a data cívica, o que é isso, gente? A questão do racismo ela é diária. A outra questão também, né, que é importante pensar enquanto futuros professores, vocês, né, nós como professores, nós temos uma obrigação ética a intervir diante de qualquer atitude racista que a gente presencie, né? Numa reunião que a gente fez, acho que lá no América, né, Paty, a gente comentou sobre essa questão, que veio uma ideia de trabalhar a questão da educação antirracista, né? Mas nós, professores, se a gente presenciar qualquer ato que sugira racismo, a gente deve intervir de forma bastante efetiva e assertiva. A gente não pode colocar panos quentes, porque é uma questão muito séria. A gente tem que pensar que aquele outro, que é uma pessoa preta, ele sofre isso só por ele existir no espaço. Né? Isso é uma questão muito, muito séria. Né? Eu sugiro que vocês leiam trabalhos da Djamila Ribeiro. A Djamila Ribeiro, e assim, a Djamila, ela é muito youtuber, eu acho, porque ela tem uma forma de se comunicar tão maravilhosa, tão clara, e assim você consegue encontrar muitas falas dela no YouTube. Então você tem a questão da leitura fácil, leitura curta, e ela é muito precisa nos apontamentos, né? Então, assim, eu acho que é importante a gente ter essa formação, é importante a gente entender que o racismo, ele existe, que ele não pode ser mascarado, que ele não pode ser amenizado. É uma situação grave, inclusive é um crime aqui no país. Qualquer ato racista, ele é considerado crime. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Aqui no Brasil, o racismo estrutural ele é muito forte. Por isso que é interessante trazer para reflexão, por exemplo, nesse nosso grupo aqui, quantas pessoas são pretas? Em teoria, a gente esperaria que metade fosse. Se a gente olhar para o grupo de professores, eu acho que não tem nenhum preto, né? Ou eu estou enganado? E aí, quando a gente olha nos... Fabiana, pode falar. Está certo. Todos somos branquinhos. Então, isso indica alguma coisa muito séria, né? A pessoa não precisa literalmente dizer, você parece um macaco ou o seu cabelo é ruim. Na verdade, o fato de pessoas pretas não ocuparem diversos espaços na sociedade indicam que elas estão tendo menos possibilidades, menos chances, né? Então, eu queria só colocar isso, concordo com a Patrícia, acho que deve ser aplicado, mas a gente ter essa consciência, né, que a educação antirracista, ela tem que efetivamente mudar a forma que as pessoas enxergam o outro, né? Então, toda a metodologia que a gente foca a questão antirracista, a gente tem que focar nessa questão de como o outro ele pode mudar a percepção,
né? Obviamente que na escola, e aí os professores sabem disso, né, que estão lá no ensino básico, educação básica, tem muita influência das famílias, né? Então as crianças trazem isso, não necessariamente uma criança ela é racista de fato, mas ela reproduz um discurso que ela escuta dentro do ambiente doméstico, né? Então, assim, mudar posicionamento é mudar também até a identidade que a família traz, né? Então, só queria colocar essas coisas. Nossa, agora que eu vi que meu microfone estava aberto, gente, mas enfim, não estava atrapalhando não, né? Eu vou passar a palavra para a Fabiana, depois a Tayane, e aí o que vocês acham da gente encerrar as inscrições? Porque são 6h30. Então, eu vou passar a palavra para a Fabiana. A Tayane estava na minha frente. Quer falar, Tayane? Quer falar primeiro, Tayane? Tanto faz, pode ser. Só parabenizar, assim, o Gustavo, ele fala muito bem, né? Saudade das aulas, viu? É isso mesmo, assim. E eu ia falar muita coisa, mas depois da chamada de atenção da Paty aí, eu vou só compartilhar aqui a tela. Como é que faz mesmo isso? Aqui. Eu acho muito bacana, eu faço isso aqui tem algum tempo. Isso daqui é uma prova que eu vou aplicar essa semana, dos 7º anos. O tema é propriedades do ar. E aí, lá nessa prova aqui, tem a Mae Jemison, que foi a primeira astronauta, tal, um textinho falando sobre o que ela pesquisou no espaço, porque além de médica, ela era engenheira, tal, astronauta. E aí, depois, as perguntas referentes, né? E aí, a imagem dela, tudo mais. E eu sempre me deparo com comentários, assim, ao longo dos anos. Ah, meu pai viu a prova, ele achou legal. Ou algum aluno falando alguma coisa assim, de que levaram essas provas para casa. Então, na prova do 6º ano, também vai ter, não conseguir incluir na matéria, né, algo que tivesse ali já na matéria, mas no finalzinho tem curiosidade, que a gente estava falando sobre o método científico, e aí eu coloquei como é o nome dela? A Jaqueline Góes. Né, o finalzinho da prova eu coloquei a fotinha da Jaqueline Góes e coloquei um textinho falando que ela seguiu todas as etapas do método científico, que ela é uma grande referência de cientista no Brasil, e aí tem a imagem dela também. São situações assim que a gente vai disseminando ao pouquinho, que o aluno pega a prova ali, né, vê uma astronauta mulher, uma astronauta negra, aí ele pega a prova de método científico, falando de ciência, das etapas da ciência, aí tem ali uma referência de uma mulher negra que atua, né, que está atuando na ciência. Então, peraí, não. Então, quer dizer, o negro não é só tocar tambor, a capoeira, né, a feira da consciência negra na escola. E aí, de pouquinho em pouquinho, a gente vai fazendo isso. Mas eu ia comentar que eu sinto, assim, uma resistência por parte até do corpo docente. Porque meu filho, atualmente, estuda na escola. E aí eu peguei as provas dele da semana de provas para assinar, para ver. E esse foi um projeto que foi comentado na reunião de módulo para toda a escola fazer. E eu não vi nenhuma prova dele. Com outras imagens, com outros textos, com outras referências. Então é uma coisa assim que fala-se no módulo, na reunião, bonito, para, né, colocar na pauta, mas na prática faz quem quer. E hoje eu, como mãe de uma criança negra, a gente vê a importância também dele se sentir representado, né? Dele se sentir parte disso dali. E vou deixar quieta essa outra parte. Estou ouvindo. E aí, se a gente colocar, e inclusive eu ia falar também da questão da inteligência artificial, que hoje eu tive um BOzão com inteligência artificial, com o ChatGPT, mas tanto esse texto da Mae Jemison quanto da Jaqueline Góes, eu pedi para a inteligência artificial, porque lá assim, eu quero uma referência de um cientista ou uma cientista negra que tenha alguma pesquisa relacionada a propriedades do ar, composição do ar na atmosfera, tudo mais. Ele fez a sugestão de uns 5, eu dei uma lida em cada um, falei, legal, essa mulher aqui é astronauta, é mulher, é negra, foi para o espaço, pesquisou pressão atmosférica, pesquisou composição do ar, o efeito dele no corpo humano, vou colocar ela, vou fazer um texto sobre ela,
né, um texto sobre isso. Numa prova de ciências do 6º ano. Não, peraí, eu preciso de uma referência. Eu tinha na minha cabeça o Neil deGrasse Tyson, que é astrofísico, mas eu sempre uso ele. Tudo que eu vou fazer, eu falei assim, não, eu quero alguém que tenha, assim, mais contato com a gente, assim, um brasileiro. Eu queria uma pessoa brasileira que está em contato com as etapas do método científico e tal. E aí veio algumas sugestões e eu lembrei que as meninas do PIBID já tinham trabalhado Jacqueline Góes com as meninas do PIBID. Falei, vou colocar ela de novo. Então, a gente usar o que a gente tem de recurso também de uma forma positiva. Porque a gente pode formular uma questão de prova, a gente pode formular um exercício. Não precisa ser necessariamente o tema da nossa aula. Eu não vou falar sobre racismo, eu não vou dar uma aula antirracista, eu vou ser antirracista. Eu vou incluir os meus alunos nisso, eu vou incluir a minha aula, ela tem que ter isso. Porque ela vai falar de cientista negro, porque ele faz parte, ele existe, ele é, né? Então não tem que ser pontual, não tem que separar uma aula. A minha esperança é que exista um dia que a gente vai discutir, eu tive aula antirracista? Não, porque todas as minhas aulas eram antirracistas. E o que o Yuri falou, eu respondi no chat, porque a Djalma, como que é o nome dela, gente? Djamila. A Djamila fala isso, que a gente tem que tirar da invisibilidade para poder fazer alguma ação. E quando os professores põem pano quente, que foi o que o Gustavo falou, às vezes é medo de tocar naquele assunto, porque é uma coisa desafiadora para se tocar, então fica tentando. Porque se você levanta a bandeira, às vezes a gente é mal visto na escola, mas a gente não pode. Quando a gente assume um concurso ou um contrato como professor, a gente tem uma lei que a gente segue, um código de ética. E qualquer situação que ela é vista, ela tem que ser comunicada. E às vezes a gente comunica o superior e algo não é feito. Então a gente tem outras instâncias também para tomar providências diante disso. Mas é muito importante que qualquer atitude homofóbica, de preconceito, de agressão, os nossos alunos, eles têm que entender desde o primeiro momento que eles estão dentro da nossa sala de aula que aquele é um ambiente seguro para todos e que aquele ambiente ali, qualquer coisa que acontecer, ela não é ser punida, mas ela vai ser corrigida, ela vai ser conversada. Isso é uma bionarrativa na prática, que quando a gente começa a prestar atenção nos nossos alunos, a prestar atenção na conversa que eles têm, a gente tem que agir. A gente tem que... não, peraí, eles estão falando muito sobre um assunto, né, uma briga que teve de alguém. Não, peraí, vamos trazer isso daqui. Gente, vocês acham isso certo? Isso está correto? Né? A resolução de conflito. Logicamente que a gente não tem isso na nossa formação. E isso é um dos desafios de ser professor. Porque a gente não é formado para tudo. A gente não tem essa formação humana tão ampla dessa maneira, mas a gente, quando está lidando ali com crianças, a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, gente, que a gente tem um papel, sim. Não adianta você ser professor e depois vir numa reunião e num negócio e falar assim, eu sou professor, eu queria só dar minha matéria e não sei o que lá. Não tem jeito, você está na frente de uma sala de aula com 30, 20, 40 que for, crianças, adolescentes ali que tem a gente como referência. Tem a gente como referência. E o que a gente faz ali é exemplo. Só isso. Falei muito. Muito bom. Muito bom, Tayane, arrasou. Agora, Fabiana, você abaixou a mão? Eu acho que eu passo a minha vez para a Hebe falar. Tá bom, então é a Hebe. Nossa, que responsabilidade. Ela passou a vez para mim. A câmera está funcionando? Agora está funcionando. Bom, eu só aproveitando a fala da professora sobre a Jacqueline deGóes, hoje eu estava dando aula para o 6º ano, e aí na hora, revisão para a prova de amanhã, e na hora que eu fui ler, né, para os meus alunos do 6º ano atividade, aí eu falando, né, gente, olha a importância dela, é uma pesquisadora negra, mulher, baiana. Aí um aluno lá do fundo ergueu a mão e falou assim, por que a senhora tem que reforçar tanto que ela é negra? Eu falei assim, para que pessoas da nossa cor entendam a nossa importância. Porque ele era moreno também, né? Falei assim, para que a gente entenda que todos nós temos essa possibilidade de chegar onde ela chegou. E aí a sala ficou tudo olhando assim, ele ficou assim assustado, porque às vezes o nosso aluno ele nem se reconhece, né? Ele não tem essa consciência de classe, essa consciência de pertencimento. Então, quando ele perguntou, eu devolvi para ele, né? Assim, ele ficou meio assustado, meio assim,
E eu continuei, né, e falei mais uma vez, uma mulher negra, baiana, falei, isso é muito importante para o Brasil, isso é muito importante para nós, e assim, foi uma sementinha, foi assim, foi discreto, passou ali, né, e realmente para nós que somos professores, e eu costumo dizer isso, que quando eu entrei na educação, eu não entrei pela porta da frente, não era a minha intenção ser professora, mas optei ficar. E desde o momento que eu optei ficar como professora, meu posicionamento é o mesmo. Diante disso, falta apenas 3 anos para me aposentar, eu encontro com ex-alunos, e a minha visão é sempre a mesma. Eu fico feliz de manter sempre essa mesma linha durante toda a minha vida, de trabalhar contra situações de preconceito dentro da escola, porque elas estão ali todo dia. E assim, e mesmo que eu acredito que nós somos professores, a gente está aqui eu estou na profissão porque é a minha profissão. Eu faço a minha profissão com amor. Eu escolhi ficar. Então, eu não romantizo muito, não. E aí tem gente que nem acredita que eu não romantizo. Eu tenho profissão há 27 anos, mas eu não romantizo. Olha, eu sou professora, amo o que eu faço, mas estou aqui porque eu escolhi ficar. E sou feliz como ser humano nessa profissão, né? Mas é muito difícil a gente trabalhar esse tema dentro de uma sala de aula, mas eu acho que é o mais difícil a gente se compreender nesse contexto, porque às vezes os próprios colegas não se veem negros, os próprios alunos não se veem negros, eles não têm essa consciência, e quando a gente afirma dentro de uma sala de aula, é assustador. Então, trabalhar esse tema foi muito interessante, né? Então, eu só queria pontuar isso. Muito bom, Hebe. Queria só falar uma coisa bem rapidinha, para dizer que a gente estourou o tempo super, né? Não, vamos seguir. O papo tá bom, né? E a gente está no recesso, Fabiana, senão a gente já está correndo para entrar em sala de aula. Exatamente. Apesar que eu tentei não marcar minhas aulas de terça. Mas... eu não tive jeito, não. Oxe. Gente, eu acho que esse é um tema, assim como, né, todos destacaram, e muito bem falado. Acho que as apresentações foram muito profundas, as discussões aí que foram realçadas, né, da falta de uma conversa mais profunda sobre esse tema, dele existir, né? Acho que uma das coisas que a gente tem que falar é que, assim, existe esse racismo, que tá certo, e que precisa realmente destacar que é uma pessoa negra, que vidas negras importam. Ele fala assim, mas aí todo mundo é igual. Não. Na estrutura hoje, do sistema hoje que nós vivemos, não é todo mundo igual, e a gente sabe disso. A polícia vê isso, né? Os lugares que nós frequentamos, a gente vê isso. Outro dia eu fui ao banco, precisei ir até o gerente, e eu, como mulher branca, estava vestida... Eu saí correndo de casa, porque eu tinha um problema para resolver, e o banco ia fechar, e fui de chinelo, bermuda, assim, uma regatinha, e cheguei lá com a minha bolsinha e tal, e entrei no banco de boa. E aí eu estava lá sentada esperando o gerente me atender, eu olhei uma pessoa, um homem negro, que estava vestido com uma calça jeans, ele estava muito melhor vestido do que eu. Ele teve que praticamente, assim, ele teve que tirar o cinto da calça que ele estava, ele teve que mostrar que ele estava com tipo um colete, assim, que tinha bolsos, né? E não tinha nada nos bolsos do colete. O que estava pitando era o zíper desses bolsos, enfim. E eu fiquei pensando assim, caramba, mas ele tá... Por quê? Aí ele era negro. A dificuldade dele entrar no banco é porque ele era negro. Né? Eu estava lá com uma chinelinha toda mulambenta, né? E não fui barrada, porque eu sou branca. Então, tenho muito... A gente precisa olhar tudo isso, né? E ver, falar, olha, nós temos problema, a nossa sociedade tem problema com isso. E o que nós fazemos, né? Quanto a isso? Quanto profissionais, né? Professores, somos e seremos, né? Com os nossos cotidianos aqui. E enquanto cidadão, né? Como a Tayane bem destacou, e, né, se a instância que você chegou ali não é suficiente, vá a outra,
vá a outra, nós temos que denunciar. As denúncias precisam ser feitas. Dentro da universidade a gente vê isso. Então, se na universidade não conseguiu lá no seu gestor, no coordenador, chegou no diretor, chegou no diretor do instituto, não alcançou nada, vai para a ouvidoria. Se a ouvidoria não alcançou, vai para uma instância fora da universidade. Mas isso tem que ser barrado. As pessoas têm que ter medo de fazer atos de racismo. As pessoas têm que ter medo, gente. Porque acho que essa é uma das formas de parar, de acabar e da gente conseguir realmente fazer tudo isso que a gente deseja aqui, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade de discutir, que bom que nós estamos tendo esse momento para conversar. Eu agradeço demais. Foi uma ideia do Luiz Galego, aí maravilhosa, então obrigada, viu, Galego? Foi muito, muito agradecida mesmo por tudo isso que está nos proporcionando. Porque esse é só o primeiro, hein? É só o primeiro. Vamos fazer outros. LG, quer encerrar? Sim, né? Acho que podemos encerrar, né, gente? Fabiana, eu acho que eu dou uma disciplina dessa natureza na pedagogia e eu sempre falo para os alunos que eu acho um absurdo eu ministrar essa disciplina de questão étnico-racial. Porque eu acho que eu não represento o grupo de forma adequada. Eu entendo a questão do lugar da onde a gente fala, mas isso é um indicativo de racismo. Por quê? Porque não tem professores pretos para assumir essa disciplina. Toda vez que tem processo seletivo na pedagogia para assumir essa disciplina, só tem eu como candidato, né? Mas por quê? Porque não tem pessoa capacitada? Tem, só que essas pessoas são poucas e elas estão sobrecarregadas, né? Porque nós não temos muitos profissionais negros nas universidades, né? Então, por isso que é importante. E essa oportunidade, meninas, a gente discutir isso deveria ser uma rotina dentro da formação de professor, independente da área. Todos os professores que dão aula para vocês na formação de professores deveriam trazer isso para a discussão, né? Porque o que acaba acontecendo é que, assim, eu dou aula de evolução, é que tudo que é evolução tem tudo a ver, né, com essa discussão, mas, digamos assim, que eu dou aula de, sei lá, eu vou pensar aqui uma coisa, criptógama. Criptógama. Né? Se eu dou aula de criptógama, qual que é a relação de criptógama com racismo? Gente, tem tanta coisa de etnobotânica relacionada a isso que pode ser usado, que a Cris pode até falar mais para a gente, tentar buscar essas criptógamas que os indígenas utilizam, que as populações de origem africana utilizam, né? Para começo de conversa. Ainda eu acho que essa abordagem é muito superficial. Só trazer o que a população usa, eu acho pouco. Eu acho que a gente tem que trazer mesmo a questão do racismo estrutural para a discussão. Só que eu acho que seria um mote para discutir o racismo estrutural, né? Para você partir de algum lugar. Que tipo, eu dou aula de uma disciplina tão específica, como que eu faço isso? Tudo é possível fazer, gente. Tudo é possível fazer. E a biologia, ela é perigosíssima na discussão do racismo. Porque ela acaba, quando ela traz aquela ideia que todos nós somos iguais do ponto de vista biológico, isso não é verdade do ponto de vista social. E sociedades humanas se organizam muito mais pelo social do que pela biologia, né? Então é uma questão que a gente precisa ter isso muito claro, né? E a gente precisaria ter isso mais na formação. Eu não tive absolutamente nada disso na minha formação. De biologia, nem de letras, nem de pedagogia, sim, que já era obrigatório. Quando eu fiz pedagogia, já era obrigatório ter na formação de professores. E aí, na prática de sala de aula, a gente vai se deparando com as questões e aí você vai né, se desenvolvendo enquanto o LG, né? De biologia, nenhum tipo de diversidade foi discutido na nossa época, né? Nenhum. Nenhum. Nem de diversidade de direito, né, Paty? Porque não tinha. Aquele monte de nome que você tinha que decorar. Eu só lembro dos nomes, que tinha nome. Tinha nada. E aí tinha que reproduzir tudo nas provas. Eu só lembro disso. Né? Então, assim, infelizmente, a gente teve uma mudança muito positiva aí nas diretrizes de formação de professor, mas eu ainda acho que precisa mudar mais. Eu acho que as nossas diretrizes ainda estão muito presas numa formação muito cartesiana, sabe? O professor precisa de uma formação mais humanista mesmo. E as disciplinas de formação de conhecimento, elas precisaram se articular melhor com a questão do ensino, sabe? Eu acho que isso é um caminho longo que a gente tem aí pela frente, né? Mas era isso, acho que a gente pode encerrar, né, Paty? Nossa, eu revolto, né? Mas tudo bem.
Pessoal, então acho que a gente pode encerrar. A gravação vai ser disponibilizada no YouTube, que aí vocês podem socializar com outras pessoas, que eu acho importante a gente disponibilizar o que a gente tem feito aqui nessas nossas reuniões conjuntas, porque sempre a gente vai discutir algum tema de formação, e eu acho que é interessante outras pessoas terem acesso às discussões, certo? E agora eu fiquei super empolgado para a Season 2, né? Próximo mês que vai ter discussão. E aí mais do que eu imaginei. E aí eles já podem ir pensando em alguma coisa, né, LG, para virar prática isso, tá? A gente vai depois reunir, na próxima reunião que a gente fizer, eu, Fabiane e Luiz Gustavo, a gente vai pensar em como a gente vai coletar isso de vocês, o que a gente vai pedir, mas vocês já podem ir aí colocando, né, as discussões em prática aí, né? Aí a gente delimita melhor a atividade. Mas, assim,